Fala, família abençoada! Estamos aqui mais uma vez nessa sexta-feira abençoada, nesse podcast Fala Família, que é sensacional. Olha, você pode entrar aí, procurar, são vários temas que nós já compartilhamos aqui, de edificação, de crescimento, de conhecimento. Então você não pode deixar de perder. Toda sexta-feira, 21 horas, nós estamos aqui junto com você, para a glória de Deus. Tá bom? Deixa aí o seu like, compartilha, porque hoje nós vamos falar sobre esse tema que todo mundo fica curioso, todo mundo gosta de ouvir, porque desperta a nossa curiosidade, é exatamente sobre o fim está próximo, o fim está chegando, né? E aí você deve imaginar assim, eu já ouço muito sobre isso, pastor. Pois é, mas é importante você ouvir, mas mais do que isso, você estar preparado. Então, hoje eu quero compartilhar com você, porque eu sei que eu já conversei, já ministrei sobre isso aqui no podcast mesmo, quando eu fiz uma série sobre Apocalipse, falando sobre as teses que existem sobre a tribulação, a grande tribulação, o milênio. Então eu falei muito sobre essas coisas, só que hoje eu quero dar assim, uma tônica diferente, quero mostrar algo assim diferente para que você entenda que nós estamos exatamente chegando ao fim, nós estamos bem próximos do fim. Então eu vou mostrar para você ter ciência e fortalecer mais ainda essa tese de que nós estamos chegando no fim. Eu quero mostrar para vocês sinais que apontam para o fim dos tempos à luz da própria palavra de Deus, né? E esses sinais que eu vou mostrar para vocês, biblicamente eles são associados ao fim do tempo, né? Então, para quê? Qual a finalidade? Compreender e buscar o significado e a relevância desses sinais no contexto contemporâneo, atual, que nós estamos vivendo, né? Então, o primeiro sinal, se você quiser anotar aí, pegar uma canetinha, um caderninho, ou até mesmo no seu celular, o primeiro sinal que demonstra isso, e aí que eu quero abordar bastante também sobre esses sinais, guerras e conflitos crescentes. Esse é o primeiro sinal, ou seja, o aumento de guerras, de conflitos globais é frequentemente citado como um dos sinais apocalípticos. Então a Bíblia nos menciona que a aproximação do fim dos tempos será marcada por guerras de diversas partes do mundo. Aí tem um detalhe, isso as pessoas já ouviram muito, pastor, mas tiveram muitas guerras, só que nesses últimos tempos, isso daí cresceu muito entre as nações, guerras civis dentro da própria, do próprio país, enfim, muitas guerras que estão acontecendo, que não aconteciam na dimensão que acontece hoje, na proporção que acontece hoje. Então, guerras e conflitos crescentes. Embora isso é uma realidade já que acontece já há alguns séculos. Hoje nós temos visto isso de uma forma mais recorrente. O segundo sinal são os falsos profetas. Então, a emergência, ou seja, o conhecimento de falsos profetas que emergiram de uma forma muito maior. Mas é bom a gente ficar atento que esses falsos profetas, eles sempre existiram, desde a época do próprio Jesus, tá? Só que agora nós temos visto isso de uma forma muito maior, uma proporção muito maior dos falsos profetas, né? Com o objetivo de quê? De enganar as pessoas, distorcendo as próprias escrituras. Então, falsos profetas.
terceiro sinal são catástrofes naturais, terremotos, fomes, pestes, fenômenos naturais extremosos, né, que são descritos na Bíblia, que apontam para o fim dos tempos. Isso daí é uma realidade que a gente tem visto constantemente, esses fenômenos naturais acontecendo no mundo todo, né? Com uma intensidade, evidentemente, muito maior. Um outro sinal são as perseguições religiosas, né? O objetivo dessa perseguição e que demonstra exatamente, né, na intolerância religiosa. Nós somos chamados e caracterizados pejorativamente como sendo fundamentalistas. Então, hoje, essa perseguição religiosa ela está sendo mais clara e as pessoas estão vivenciando mais essa realidade da perseguição religiosa. Um outro sinal dos finais dos tempos é a decadência moral e social. Isso, irmão, a gente não precisa, né? Vivemos numa sociedade se afastando cada vez mais dos ensinamentos bíblicos. Hoje nós vivemos realmente numa geração em que eles se afastam mais ainda dos princípios bíblicos. Por incrível que pareça, o fato de ter um aumento de pessoas nas igrejas não significa que tem um aumento de convertidos nas igrejas. Não é a mesma proporção, porque o aumento de pessoas transformadas, logo, a sociedade deveria ser melhor, né? Moralmente, eticamente, e a gente não enxerga essa realidade. Então, mas esse é um sinal dos finais dos tempos que a Bíblia nos mostra, a perseguição religiosa. Não estou dizendo que hoje, que antigamente não existia, já desde o tempo de Jesus essa perseguição era uma realidade, né? O que eu estou querendo mostrar é que esses sinais, eles tomaram uma dimensão muito maior, né, do que nos tempos de Jesus e nos séculos passados. Um outro sinal bíblico, né, que aponta para o fim dos tempos é o aumento do conhecimento e da tecnologia. Então, o que nós percebemos? Um aumento significativo no conhecimento humano e na tecnologia, que levaria ou que leva muitas pessoas a uma vida de destruição. A tecnologia, ela é importante? É claro que ela é importante, quando a finalidade dela é para construir, para abençoar. Mas o que nós percebemos é que o ser humano usa a tecnologia para destruir muitas coisas. Então, nós temos visto, nesses últimos tempos, o aumento no conhecimento humano e aumento na tecnologia nem se fala. É uma coisa absurda, né? Há 20 anos atrás, a gente pensava num celular, vamos dizer, há 20 anos atrás, como um tijolo. Hoje, qualquer um tem acesso a um celular e de ponta, né? Então, hoje é uma coisa assustadora, como que a tecnologia avançou num tempo tão rápido, tá bom? Um outro sinal bíblico que aponta para o fim dos tempos é a unificação global e a emergência, ou seja, o aparecimento do anticristo, embora ainda ele não tenha se revelado, mas tudo mostra que ele já está no mundo, ele já está agindo, e no tempo certo, que é o tempo da tribulação, o início da tribulação, ele vai se revelar ao mundo. Então, a unificação global, ou seja, o que é isso, pastor? É a formação de um governo mundial único. E essa figura do anticristo que vai aparecer como salvador da pátria. Isso, no nosso entendimento, à luz do que nós defendemos
no conhecimento bíblico pelo livro de Apocalipse e Daniel, nós acreditamos que isso o anticristo vai se revelar e um governo mundial vai se estabelecer no início da tribulação, que eu acredito que a igreja será arrebatada no início da tribulação, tá? Tem a tribulação, 3 anos depois começa a grande tribulação. Tá? Existem pessoas que defendem que a igreja será arrebatada no início da grande tribulação, onde haverá uma revelação maior. E outros defendem a tese de que a igreja será arrebatada no final da grande tribulação. Enfim, são 3 teses que têm fundamentação apocalíptica, bíblica, né? E cada um fica aí com a sua, e acredito, o mais importante é você estar preparado para ser arrebatado, seja no início, seja no meio, ou seja no final, né? Em nome de Jesus. Mas esse é um sinal bíblico que aponta para o final dos tempos, unificação global e emergência do anticristo. Um outro sinal são fenômenos celestiais, como de vez em quando a gente já está vendo, né? Fenômenos astronômicos incomuns, como eclipses, luas de sangue, o aparecimento de sinais no céu. De vez em quando você vê na rede social aí pessoas colocando, né, sinais que estão aparecendo no céu em várias partes do mundo, sinais esquisitos, que nunca apareceram. São sinais, na verdade, descritos como avisos divinos dos últimos dias. E, irmãos, nós estamos vivendo literalmente o final mesmo. Eu não estou falando o fim, porque o fim começou lá atrás. Eu vou explicar isso um pouquinho mais na frente. Mas nós estamos vivendo os últimos dias e tudo está mostrando para isso. Um outro sinal que é assim, irrefutável é a restauração de Israel. A restauração do Estado de Israel e o povo judeu voltando à sua terra natal são cumprimentos das profecias bíblicas. Isso aí, cara, não tem como você dizer assim, nós não estamos no fim. Estamos no fim. E o último sinal, né, que aponta para o final mesmo, que a Bíblia aponta, é a pregação do evangelho no mundo todo, ou seja, é a disseminação global do evangelho no mundo todo. Ou seja, quando você fala assim, pastor, todo mundo ouviu o evangelho, o evangelho ser pregado no mundo todo. E aí você vai dizer assim, mas como que a gente vai saber? Pois por isso você tem que estar preparado. Mas o que nós percebemos hoje é que a internet chega aonde a gente menos imagina que possa chegar. Então o evangelho está sendo pregado no mundo todo ao mesmo tempo. E existem fenômenos de revelação em países muçulmanos e em países onde o evangelho não pode entrar, tá? Que Deus está se revelando para famílias, pessoas, está sendo uma coisa assustadora, querido. Então o evangelho está sendo pregado ao mundo todo. Agora, eu quero ir para o final, mostrando para você algo que tem me inquietado com relação a isso daqui, tem me chamado a atenção. A Bíblia diz em 1 Pedro 4,7 assim, o fim de todas as coisas está próximo. Olha Pedro falando, lá, há 2000 anos atrás, ele falando, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Ele falando que o fim de todas as coisas está próximo. Então, um outro texto bíblico é de Timóteo, tá? Da carta de Paulo a Timóteo, dizendo assim, lembre disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que esses textos, e assim como outros, são textos lá da época de Jesus. Esses caras estão falando que eles estão vivendo os últimos dias.
Então, na verdade, o que eu quero dizer para vocês, que desde o momento que Jesus foi assunto ao céu, que ele subiu ao céu, já começou o final dos tempos. Já começou. Porque dali começou perseguição à igreja, né? Dali começou a pregação do evangelho já ao mundo todo naquela época. Fenômenos celestiais começaram a acontecer, aumento do conhecimento foi desenvolvendo. Então, todos esses sinais, eles foram criando uma proporção cada vez maior e dimensões cada vez maiores. E hoje nós temos chegado ao ápice de todos esses sinais. Significa que nós estamos, me permita dizer, a uma vírgula do ponto final. A uma vírgula do ponto final. E o que eu posso provar com isso, querido? Antes de 1948, os judeus, eles haviam todos sido dispersos para mais de 70 países, por mais de 20 séculos. 20 séculos são 2000 anos. Desde que Jesus foi assunto ao céu, os judeus foram dispersos pelo mundo todo. Mas em 1948, os judeus começaram a retornar para a sua terra natal, a sua terra, a sua herança, né? Que é Israel. Então, desde 135 depois de Cristo, há mais judeus vivendo em Israel do que em qualquer outro lugar da terra. Então o povo voltou para a terra. A Bíblia apresenta esse episódio como um cumprimento de uma profecia dos finais dos tempos. Estamos ou não estamos no fim do fim? O fim está mais próximo do que eu e você imaginamos. Eu vou terminar aqui dizendo assim: entramos nos últimos dias. Vamos orar, vamos declarar que o fim está próximo, bem próximo. Eu espero que eu tenha lhe ajudado a entender, a discernir, a se preparar. E mais do que isso, que você esteja realmente atento. Se você tem que fazer alguma coisa, faça-o rápido. Se tem pessoas da tua família que ainda não entregaram a vida a Jesus, que ainda não são seguidores de Jesus, faça rápido. Tá? Se você tem que consertar e corrigir a tua vida, faça rápido. Se você tem planos, se Deus tem colocado planos na tua vida, tá? Na obra dele ou em qualquer, faça rápido. Deixa eu falar para você. Entramos nos últimos dias. Portanto, o que você tem que fazer, faça-o agora. Porque amanhã pode ser que nós não estejamos mais aqui. Valeu? Deus abençoe vocês. Compartilhe esse vídeo com muita gente que precisa saber disso aqui. Em nome de Jesus. Tá bom? Quase ninguém dá atenção para isso. Por quê? Para muita gente o fim está muito longe. Para nós, segundo a palavra de Deus e os sinais que demonstram isso, o fim está muito próximo. Nós entramos nos últimos dias. Um beijo no coração, um abraço, fiquem com Deus e até sexta-feira que vem, 9 horas da noite.